Glória a Deus! Diga aleluia! Bom dia, meus amados, tudo bem? Obrigada aos irmãos do louvor, Deus abençoe. Sente-se aí, por gentileza, fique à vontade. Você está na casa do Pai, é a sua casa também. E pode ter certeza que você vai sair daqui com um alimento maravilhoso, um alimento que fortalece o seu coração, amém? Antes de nós abrirmos a nossa Bíblia, eu já quero começar essa palavra com uma pergunta para você. Uma pergunta para você, porque o nosso Criador, Ele tem algumas coisas que Ele replica, né, na sua criação. E assim como Ele faz na parte física, Ele faz na parte emocional e na parte espiritual. Então, a minha pergunta para você é a seguinte: você sabe identificar quando você está com sede? Quem aqui sabe identificar? Diga amém. Os médicos dizem que não. Que isso, pastora? Os médicos dizem que a gente tem muita dificuldade para beber. Se a gente soubesse todos os sinais que o nosso corpo dá quando estamos com sede e, por consequência, quando estamos desidratados, a nossa vida seria diferente. E aí, meus amados, tem tudo na palavra de hoje aqui, mas eu peguei aqui na internet para você ver. Talvez você vá se surpreender com isso que eu vou falar para vocês aqui. O que é que faz o nosso corpo, o que mostra quando o nosso corpo está desidratado, né? E aí eita, nós, descarregou aqui, mas nós vamos conseguir. Volta, aqui. Atenção. 10 sinais que o corpo está desidratado. A sensação de sede é o menor que tem. Porque às vezes o nosso corpo se distrai e nós nem percebemos que estamos com aquela sensação de boca seca. Fome o tempo inteiro, diminuição na urina, dor de cabeça, pele seca, prisão de ventre, febre e falta de lágrimas ou suor. A pessoa que tem sede, ela nem soa. E muitas vezes o nosso organismo ele está ali sofrendo com algumas coisas. Agora aqui, deixa eu mostrar para você também o que mal nos faz quando a pessoa está desidratada. Então, além de tudo isso, quando a pessoa está desidratada, ela tem cansaço excessivo, falta de energia, irritabilidade, alterações na memória, raciocínio lento, confusão e cãibras. Então, irmãos, já pensou? Tudo isso que a gente sente é somente por falta de beber água? O nosso corpo, agora outras informações, tudo isso para dar base na nossa palavra. Outras informações aqui. O cérebro humano, o nosso cérebro, é composto de 80% de água. 80% é muita coisa. E o corpo, no geral, tem 70% de água. Então, o cérebro, 80%. Os nossos músculos, quem que gosta de ser forte? 75% é água. O nosso sangue, 85% de água. Pulmões, 70% de água. Rins, 60% de água. E os nossos ossos têm 48% de água. É muita água, né, gente? Então, às vezes, a gente precisa aprender a identificar os sinais de desidratação, de sede. É necessário que você comece a beber a água com relação a seu corpo. Pastor, aqui é um consultório médico? Não. Mas assim como se você tiver esses sintomas, em qualquer médico que você vá, a primeira coisa que ele vai falar para você, antes de pedir exame, se ele for um médico decente, ele vai falar para você beber água. Se você estiver irritado, com cansaço, com cãibra, com outras coisas, tem outros fatores, mas o básico é muito importante. O básico é beber água. E aí, meus amados, daqui a pouco eu vou fazer um paralelo sobre a nossa sede, sobre a nossa sensação de saciedade. Mas assim como se você for no seu médico com esses sintomas, ele vai dizer para você beber água, assim também você veio aqui na igreja e a sua pastora está falando para você, dependendo dos sintomas que você estiver, na sua vida emocional, espiritual, nas coisas que você tem passado, você também precisa de água. Eu estou mandando você beber água, mas não a água física, e sim a água espiritual.
Amém? Nós precisamos da água espiritual. Que água é essa, pastora? O que Deus criou? Preste atenção, você crê que Deus criou seu corpo? Amém? Então, Deus fez o seu corpo e o seu corpo tem esse tanto de necessidade de água. Agora, irmãos, o Deus que criou o nosso corpo também fez a nossa alma. A sua alma também tem sede. Isso está escrito no livro de Salmos. Vamos lá? Salmo 42. Salmo 42, versículo 1 e 2. Pastora, quer dizer que se eu estou com a minha pele seca, é falta de beber água? É. Se você não está indo bem no banheiro, é falta de água. Se você está andando sem energia, cansado, com dor de cabeça, é falta de água. Então, tudo isso são alguns sinais do básico. Se você está bebendo a quantidade de água correta, aí depois você vai ver outras necessidades de alimento. Mas a nossa alma também precisa da água espiritual. Salmo 42, versículo 1. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Então, a nossa alma tem sede de Deus. Irmãos, muitos dos sintomas espirituais que estamos tendo está sendo por falta de água espiritual. Pastora, e como que eu posso beber essa água? Alguém me convida, o que eu faço? Vamos ver mais 2 versículos sobre essa água para você, essa introdução. A nossa mensagem se resume em 2 partes e essa é a primeira. Apocalipse, capítulo 22. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 22. Eu vou te perguntar uma coisa e você vai me responder. Segundo a educação que você recebeu da sua mãe, do seu pai, da sua família. Se nega um copo de água para alguém, igreja? Sim ou não? Não. Se tem uma coisa que a gente aprende a não negar, se nós temos, é água. Então, alguém bate lá na sua porta, com sede. Se você puder, se você conhecer, dê a água com a porta aberta. Se não, passe a água pelo portão, porque a gente não sabe a maldade das pessoas, que às vezes se usa de uma bondade sua, às vezes para fazer algo mal, mas não negue a água. O que eu quero que você aprenda aqui hoje? O Espírito Santo também está te convidando hoje para beber água, para a gente poder tirar alguns sintomas da nossa alma que está sedenta e nós não percebemos ainda. Apocalipse 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E o que ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, irmãos, o Espírito Santo não negará essa água para você saciar a sua alma. Essa água para que você venha sanar a sua sede. E às vezes, repito, a sede espiritual é o menor sintoma. Pastor, eu ando impaciente. Eu ando com batalhas espirituais para vencer. Eu não ando com uma pessoa que tem fé. Eu ando muito desanimado para buscar a Deus. Eu preciso buscar a água da vida. E aí, meus amados, o Senhor está convidando. E o Espírito e a esposa dizem, vem, venha beber da água da presença de Deus, venha alimentar a sua alma, o seu espírito, venha tomar da água espiritual que o Senhor está te oferecendo, que está na presença dEle, que é Ele é a própria água, e a palavra de Deus diz aqui que é tão séria essa sede que temos de Deus na nossa alma, que até quem ouve diz vem. O Espírito é o Espírito Santo, com E maiúsculo. E a esposa é a igreja. E a Bíblia diz, e quem ouve? Todas as pessoas sabem que na igreja você alimenta, você sacia a tua alma, o teu espírito. Eu até contei aqui, o pastor Jaime conta, que quando a mãe dele estava com um problema espiritual, muito sério, o mundo espiritual, ele é real. E uma amiga dela passou em frente a uma igreja da graça e viu lá uma faixa, desfazemos macumba de graça.
Parece besteira, irmãos, mas isso é sério. O mundo espiritual é real. E aí a amiga dela falou assim, olha, lá ninguém cobra nada não, porque estavam mandando ela, esse problema espiritual que ela tinha, estavam mandando ela ir no terreiro, tinha que ajuntar uma quantia para desfazer um trabalho, coisa séria. E ela foi na igreja, e daquele momento que ela entrou na igreja, Deus começou a saciar a alma dela, a fazer um trabalho, não apenas nela, mas em toda a família. Então, irmãos, quem convidou ela para ir para a igreja? Foi uma irmã que ela conhecia, uma colega, uma amiga dela. Olha, eu não vou na igreja não, mas lá na igreja disseram que tem uma coisa que vai te ajudar. Quem ouve, diga, vem. Talvez você conhece pessoas que nem são convertidas, mas você fala para elas assim, eu estou indo na igreja. E a pessoa fala o quê? Olha, coisa boa, isso aí, vai lá. Então, irmãos, todas as pessoas sabem que Deus é a nossa fonte. E o próprio Senhor Jesus falou, vamos para a última parte dessa parte do estudo, para a gente poder ir para a revelação, que já estamos falando, né? Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, irmãos, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso amado Salvador, assim como Ele pôs a necessidade no nosso corpo de tomar água, a nossa alma também precisa de água. E agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas consequências do nosso corpo não ter água. Então, muitas vezes você acha que você está percebendo que você tem sede. Mas a sede, ela não é saciada apenas com um copinho pequeno de água. Aquilo ali é apenas, como diz o outro, um band-aidzinho. Você tem uma quantidade de água correta para tomar com relação ao seu peso diariamente. Sim ou não? Então, você vai lá no médico. Aí vamos dizer que você precisa tomar 3 litros de água por dia. O médico vai falar o que para você? Algumas dicas que você pega até com pessoas, com amigos. Olha, você precisa tomar 6 garrafinhas de 500 ml todo dia. Então você começa a fazer a sua, como é que eu posso dizer? Vigiar. Começa a fazer a sua observação, a fazer o seu controle. Então você vai ter um controle. Começa a beber água. O que acontece? Quem aqui já fez esse controle de beber água? Alguém já fez? Primeira coisa que a gente faz é ir muito no banheiro. O corpo, ele ainda não está acostumado com aquele ritmo de água. Mas o nosso corpo foi criado por Deus para fazer algo chamado homeostase, né? Nós temos a homeostase, que é o equilíbrio. Então, você começa a beber água e você começa a se acostumar. Na primeira semana que você bebe água corretamente, todos os dias, você ainda vai muito no banheiro, mas na segunda, terceira semana, você já criou um hábito. Você já criou, além do seu hábito, um costume. E o corpo entendeu que ele pode funcionar melhor. Então, o seu corpo vai começar a absorver melhor os nutrientes da comida. O seu cérebro vai começar a funcionar melhor. Os nutrientes para entrar dentro das células são carregados por água. Todos os processos químicos do nosso corpo são feitos através da água. Irmãos, se o nosso corpo tem essa necessidade, imagine a nossa alma. E aí eu quero dizer para você, se você para de beber água um dia depois que você já está naquele ritmo, naquele controle, o que acontece? Aí você tem sede. Então, vamos dizer que você sempre bebe a quantidade certa de água, mas um dia você ficou muito corrido, muito atrasado e você não bebeu água. Aí você vai ter sede. Então, você começa a ver que o sintoma de você ter vontade ou não ter vontade só aparece depois que você tem uma rotina fixada da prática correta de beber água. Se você não tem uma rotina correta, você não sabe o tanto de água que você tem que beber. Quando você tem sede, o teu organismo já está gritando, está um alerta vermelho. Agora, quando você bebe corretamente, que você tem aquela rotina, aquela falta d'água que faz um dia ou outro, ali é uma sede normal, porque você tem uma rotina fixada. Agora eu vou trazer tudo isso que eu falei para a vida espiritual, irmãos. Sabe quem é a pessoa? Quantas vezes nós tínhamos que ter sede de Deus na nossa vida? Todo dia, o tempo todo, o dia inteiro. Mas às vezes nós conhecemos pessoas que não estão tendo essa sede, que aparentemente estão vivendo bem, sem orar,
sem ler a Bíblia, sem vir à igreja. O que está acontecendo com essas pessoas? Elas não estão percebendo a sede da alma delas. Irmãos, é muito sério isso. Talvez nós conhecemos pessoas que ainda não despertaram para a vida espiritual. Acho que o espírito delas deve parecer aquele homem-pedra lá do Quarteto Fantástico, já viram? Se a gente que está todos os dias na igreja, se a gente que ora todos os dias, quando dá uma desligada de Deus, já sente uma vontade, meu Deus, essa semana eu não fiz um jejum, essa semana eu não orei, essa semana eu não fui na igreja. A gente não fica pensando, não nos cobramos? Sim ou não, igreja? Ou quando você não ora, quando você não busca Deus, está tudo bem? Você não sente necessidade, vontade? Então, o ânimo, a falta, a vontade, só tem a pessoa que já tem uma rotina de controle estabelecida. O corpo dela já está funcionando bem, os nutrientes já estão bem, porque ela está com aquela rotina estabelecida. Irmãos, assim é a vida espiritual. Só sente falta de buscar a Deus aquele que já bebeu da água da vida, aquele que constantemente está saciando a sua sede nas correntes de Deus. Jesus se colocou de pé para as pessoas despertarem. Gente, quem tem sede? Então, quando Jesus pergunta quem tem sede, o que ele está pedindo para a gente fazer? Para a gente observar com mais amor, com mais atenção as nossas vidas, as nossas necessidades. Então, repito, quantas vezes nós passamos o dia inteiro sem beber água, porque não percebemos que estávamos com sede. E aí, quando vamos beber, meu Deus, eu estava com muita sede, nem percebi, me distraí. A vida espiritual é a mesma coisa. Deus é o teu Criador, Ele fez o teu corpo, e Ele também fez a tua alma, o teu espírito. Então, pega essa palavra. Jesus está falando, observa a sua sede. Ah, eu não tenho sede, por isso eu não bebo água. Não, você não bebe água não é porque você não tem sede, é porque você não tem uma rotina estabelecida para você poder ter esse controle. Agora vamos trazer isso, irmãos, para a nossa alma. Nós temos tido sede? Será que nós temos orado como deveríamos orar? Nós temos buscado ao Senhor como deveríamos buscar? Nós temos nos colocado diante de Deus para Ele poder saciar essa sede da nossa alma? E repito, será que nosso funcionamento espiritual, a nossa oração está boa? Eu perguntei aqui no culto de manhã e vou fazer essa outra pergunta para vocês poderem dizer para mim. Alguém aqui já teve alguém da família que fez hemodiálise? Quem já viu? Como que funciona a hemodiálise, gente? Pode me falar. Quantas vezes é feita? 2? 2 vezes na semana? Teve irmãos de manhã que falaram que é dia sim, dia não. Alguém já viu? Tem pessoas, cada caso, que é dia sim, dia não? Sim? Tem pessoas que são mais de... Alguém vocês conhecem já teve que ir todo dia? O que é hemodiálise? É um procedimento que você vai fazer, passar todo o seu sangue numa máquina para filtrar. Não é isso? Sim ou não? Quem que faz hemodiálise? Quem que o rim não está? Quem filtra o nosso sangue é o nosso rim. Para filtrar, ele precisa de água. Se você não bebe água, você vai ter pedras nos rins, se você tiver sorte. Que é isso, pastora? Verdade. E conforme aquela necessidade não for suprida, você pode ter que fazer hemodiálise, porque você não cuidou do rim, não bebeu água, ele veio a falhar. Então, gente, um processo tão natural, tão normal, que o nosso corpo faz, se a gente cuidar dele, ele para de funcionar, ele morre. Se não tivesse a máquina para fazer, quantas pessoas não morreram no passado por isso? Agora vamos pensar como anda a nossa alma. Tem a alma de muitas pessoas que está tão seca, que já não tem mais muito que a pessoa perceber. A pessoa já morreu espiritualmente, ela não tem paciência, ela não tem foco, ela não tem força, ela não tem fé. Ela está simplesmente ressecada na alma. Jesus quer que você esteja hidratado, bem cuidado. Se no nosso corpo físico a falta de água causa um mal terrível, Jesus estava muito preocupado. Ele se colocou de pé e clamou: aquele que tem sede, eu tenho que perceber os sinais da sede em mim.
Quantos de nós temos ignorado os sinais da sede? Que sinais da sede espiritual são esses? Aquela vontade de orar, acordar de madrugada e não conseguir dormir, é sede espiritual, irmãos. E tantas outras coisas que eu poderia ficar falando. Eu falei da parte médica, porque é uma parte simples, está na mão. Mas você sabe o que você tem passado. Você sabe as lutas que têm se levantado na sua vida, que talvez você não está podendo, sabendo se posicionar, porque você ainda não está com a homeostase espiritual adequada. Você ainda não está com aquele alimento, com aquela saciedade. Então, muitas vezes, nós temos andado irritados, ansiosos, perturbados. O inimigo tem feito ali algo com liberdade, porque está faltando saciarmos a nossa alma. A nossa alma só será saciada quando nós começarmos a buscar a Deus, quando nós começarmos a nos colocar diante dele. Então ele é a água. Ele disse: venham a mim e bebam. E a água de Deus, ela é tão poderosa, ela é tão viva, ela é tão restauradora para você, que diz a Bíblia o quê? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Ou seja, Deus vai fazer com que a gente tenha tanta vida, tanta restauração, que nós vamos conseguir repartir isso com o outro. Outra coisa sobre a hemodiálise que eu falei de manhã, antes que eu esqueça. O paciente de hemodiálise pode ir sozinho fazer o procedimento, sim ou não? Não pode, precisa ter um acompanhante. Então, irmãos, vamos trazer isso para a parte espiritual. Vamos ser o acompanhante espiritual de alguma pessoa que está precisando de ajuda espiritual, que não está conseguindo orar, que não está conseguindo buscar algo que é tão natural para o cristão, que é a oração, a leitura da Bíblia, o vir à igreja. Aquela pessoa não consegue se alguém não acompanhar, se alguém não chamar, se alguém não der esse apoio, se alguém não sustentar ela. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ser esse acompanhante. Nós que estamos com os nossos processos espirituais em dia, estamos na presença de Deus, precisamos suportar, dar suporte, diz a Bíblia, àqueles que não estão conseguindo. Assim como um paciente de hemodiálise vem com alguém para fazer o procedimento, assim nós precisamos ser esse suporte dos nossos irmãos. Amém, igreja? Então você precisa dizer: o Espírito e a esposa dizem: vem. Então comece a falar: olha, o que você tem é sede de Deus, você precisa de orar. Olha, esse problema que você está passando é falta da oração. Vamos lá que você vai receber, você vai ser restaurado. É restauração na alma. Você precisa alertar as pessoas. Não ser uma pessoa arrogante, que vai falar também, não ora, não busca a Deus. Não, não é assim. É falar para ela com amor: olha, eu tenho certeza que a tua alma está sedenta. Eu tenho certeza que você ainda não percebeu, mas se você saciar a sua alma com a água do Espírito Santo, na oração, na leitura da palavra, você vai ter uma vida diferente. E repito, assim como quando temos esse controle de água, de beber água, é algo constante, precisamos todos os dias. Quem bebeu água ontem, hoje precisa beber de novo. Assim também é a gente na vida espiritual. Fala para a pessoa: a tua alma tem sede, e a sede da sua alma, ela vai receber, mas ela vai querer mais. Então não adianta você ir na igreja uma vez na vida ou outra na morte. Você precisa entender como cuidar da tua alma, do teu espírito. Jesus está fazendo essa pergunta. Nós sabemos identificar os sinais de sede na nossa alma pelo Senhor. Nós vemos as academias lotadas para cuidar do corpo. Por quê? Porque os médicos estão falando: movimento é vida. Se você quer ficar vivo, tem que se movimentar, tem que fazer exercício. E é o exercício espiritual. Hoje Deus te trouxe aqui para chamar você a atenção. Vamos alimentar a nossa alma, vamos movimentar o nosso chamado, vamos começar a colocar em prática aquilo que Deus está nos dando. E Ele tem para nós mais do que o bastante. Ele tem abundância, diga graças a Deus. Ele quer fazer fluir, Ele quer fazer transbordar, Ele quer fazer você estar saciado a um ponto de que não importa o que aconteça ao seu exterior, Deus estará suprindo todas as suas necessidades. Diga graças a Deus. Então, irmãos, nós somos a igreja, e eu digo para você, talvez o problema que você está passando, emocional, espiritual, de depressão,
até o problema físico, aquela necessidade que você sente de não sabe o que é sede na alma. Jesus está nos convidando para ir um pouquinho mais fundo, para mergulhar na presença dEle, para deixar fluir, para começar e não parar mais, para saciar e voltar a beber daquela água, porque sabemos que a água do Senhor, porque sabemos que a presença do Espírito Santo, ela vem para restaurar, para nos colocar de pé e para fazer tudo funcionar perfeitamente. Deus fez você com todos os seus órgãos, seu funcionamento em dia. Se algo não está funcionando bem, falta cuidado. Então vamos cuidar da nossa alma, amém? Diga graças a Deus. Essa é a primeira parte da mensagem. E eu preparei algo para vocês nessa segunda parte que é muito forte. Então, quando você vem, você tem sede. Quando você ora, você sacia a sua fome. Quando você fala com Deus, a sua alma, assim como quando você bebe água e o corpo é restaurado, a alma é restaurada. Só que, quando você chega diante de Deus com essa sede, você não vai ficar apenas saciado na alma. Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Vamos para a segunda parte da palavra? Agora abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3, Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Amém? Todo mundo vivo, acordado aí? Glória a Deus. Só está eu e a minha irmã aqui acordada? Quem mais está vivo, diga aleluia. Então, atenção agora. Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Vamos ler mais uma vez? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então nós vamos diante de Deus e temos que crer que Ele é poderoso para fazer muito mais. Esse é o resumo do versículo, né? Que a gente sempre fala, que Deus faz mais do que pedimos ou... É essa a palavra. Quando abrimos a boca e dizemos, Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Mas Ele está falando, Ele tem poder. Venha até Ele, busque a Ele, se achegue a Ele, se mova em direção a Ele. E a palavra de Deus diz, segundo o poder que em nós opera. E aí vem a pergunta, o poder de Deus está operando em nós? O poder de Deus está disponível. Nós estamos tomando posse? Nós estamos recebendo? E, irmãos, agora nós vamos estudar o que Deus faz, que é mais e além e infinitamente. Diga graças a Deus. A gente vai estudar agora o livro de Joel, que temos grandes revelações sobre isso. Vamos lá? Livro de Joel. Se você abrir em Daniel, você vai passar Oséias e vai chegar em Joel. Joel, capítulo 1. Agora nós vamos ver na prática o que a sede e a fome de Deus causam no povo. Joel, capítulo 1. Versículo 3. Fazei sobre isso uma narração, e a vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Então, todo mundo tem que saber. Olhe para mim. Tem coisas que a gente não nasce sabendo. Por que eu comecei a pregação com essa pergunta? Se você sabe identificar os seus sinais do seu corpo de sede. Eu vou dar um exemplo meu. Eu fui criada, né, mais pela minha avó, minha mãe trabalhava, não tive pai. E a minha avó é semi-analfabeta, cuidou de mim com todo o amor que ela pôde cuidar.
Mas quando eu fui crescendo, eu comecei a observar algumas coisas que eu precisava fazer, mas que eu não aprendi com eles, porque eles não tinham essa informação para me dar. Então, muitas coisas a gente vai sendo criado e vamos aprendendo no decorrer da vida. Por exemplo, a boa alimentação, eu aprendi depois. Por quê? Comia muito açúcar, a gente que foi criado, né, criança mais antiga, eu já tenho 30 anos, comia qualquer coisa, de qualquer jeito, e as pessoas até falam, mas está vivo. Mas se continuasse comendo do jeito que comia, não ia estar vivo, não, porque faz muito mal algumas coisas para a gente comer. Então, a gente vai aprendendo. Vamos aprendendo a cuidar do nosso corpo, vamos aprendendo a cuidar da nossa, do nosso cabelo, vamos aprendendo a beber água, porque a gente bebe água, mas não ouvimos o quão importante e por que é. Essas informações, às vezes, faltam na nossa família. Mas o que eu mais aprendi quando eu cresci foi a importância do cuidado espiritual com a minha alma. Isso eu aprendi com Jesus. Isso eu aprendi com essa fome, com essa sede. Falei, meu Deus, eu estou precisando de alguma coisa. Eu não sei o que é. E Deus me mostrou. Ele me trouxe para perto. Então, irmãos, tem coisas, tem informações que a gente precisa passar para frente. E Deus usou o profeta Joel para falar. O que eu vou falar agora, passam para os filhos passam para os filhos dos filhos, e assim de geração a geração. E se ninguém nunca te falou o que eu vou falar aqui agora, é para você aprender, em nome de Jesus. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, o comeu o quê? A locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Então, tem momentos da nossa vida que parece que tudo vai acabar. Parece que se resolve um problema, vem outros 10. Parece que tem uma porta aberta. E a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. E aí você começa a tentar dar jeito em algumas situações, em algumas coisas, e não funciona, o negócio não vai. Parece que você vê um problema, a lagarta. O que sobrou da lagarta, quando você vai tentar usar, a locusta come. E o pulgão. Então, irmãos, tem coisas na nossa vida que estão acontecendo na parte emocional, espiritual e até física, porque como eu falei para vocês, o nosso Criador fez o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, e a assinatura do Criador está em nós, em várias coisas. Então, se você observar, tem até algumas postagens na internet muito bonitas que falam sobre isso. Pegam lá uma foto com bastante zoom da íris humana, né? E você já viu um olho bem de pertinho? Aí pega o neurônio, pega uma galáxia. É parecido, porque o Criador é o mesmo. Pega as veias do corpo humano, aí mostra lá os veios da árvore. O Criador é o mesmo. Então, irmãos, tem coisa que a gente precisa aprender. Se você está com a lagarta, a locusta, o pulgão, como diz até lá na frente, a oruga, tem até o oruga, eu falei, Deus é mais. Parece que tem um monte de perturbação, um monte de problema, um monte de coisa que você não consegue dar jeito. E a coisa vai ficando pior. Veja lá, versículo 9. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, os servos do Senhor estão entristecidos. Então, quando você vê os servos do Senhor tristes, é por quê? Porque foi cortada. Muitas pessoas, o crescimento, a prosperidade, a alegria está na casa próspera, amém? Mas há momentos, principalmente eu falo para vocês, depois dessa pandemia, eu faço todos os cultos com muita alegria, mas se você pegar antes da pandemia, a igreja à noite era cheia. Quem lembra dos cultos lotados à noite? Era muito cheio. Agora, a maioria das igrejas à noite está bem vazia. Parece que foi cortado. Mas o que está acontecendo? Falta conversão, irmãos. Falta conversão. No mesmo horário que a igreja está vazia, vai em uma academia, vê se ela está vazia também. Vai em um restaurante, domingo à noite, para você ver se a fila de espera não é longa. É verdade. Irmãos, as coisas estão invertendo, mas isso não aconteceu só nesse tempo. Isso sempre acontece. Quando? Quando as pessoas vão deixando de saciar a sede do Senhor. E aí Deus faz esse alerta. Os sacerdotes estão entristecidos. Agora versículo 10. O campo está assolado e a terra triste,
Porque o trigo está destruído. Marca isso. O trigo está destruído. E o mosto se secou. E o óleo falta. Versículo 12. A vide se secou. E a figueira se murchou. A romeira também. E a palmeira e a macieira. E todas as árvores do campo se secaram. E a alegria se secou entre os filhos dos homens. Irmãos, às vezes a gente acha que está tudo bem. E vamos fazendo as coisas, mas quando demos fé, está tudo se secando. Porque sem a presença de Deus, a nossa alma fica seca. Não importa se o bolso esteja cheio de dinheiro. Não importa se a família aparentemente esteja bem. Sem buscar a Deus, a nossa alma se seca. E secando-se a nossa alma, é como diz a palavra, parece que a videira, as árvores, a macieira, a romeira, tudo que alimenta, tudo que satisfaz, já não satisfaz. Tudo aquilo que nos dá vida, já não nos dá mais essa vida. Estamos tendo falta. E aí começa. Pega os países onde o evangelho é pequenininho. A depressão é muito alta. O suicídio é muito alto. Então, irmãos, tudo está conectado. Se a nossa vida espiritual está sendo negligenciada, a nossa casa vai sofrer. Se nós observamos pessoas que não estão se ligando com Deus, e como eu falei para vocês, não é ter ânimo para depois buscar a Deus. Você cria ânimo buscando a Deus. Assim como quando você bebe água, você faz essa observação, esse controle. Se falta água, aí você sente sede. Se você não bebe água direito, você acha que está bebendo água. Aí depois você vai ver, poxa, eu não bebi água. Você faz o controle, você fala, eu achava que bebia água. Mas quando você começa a beber água corretamente e acha que é muito, é porque antes você não bebia água. Então você só tem falta daquilo que você tem um controle, que você está acostumado, que você criou uma rotina. Aqui, Deus começou a falar através do profeta Joel. Está tudo murchando, tudo acabando, tudo estragando, tudo está sendo negligenciado. E as árvores começaram a secar. E o que ele fala? Cingivos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai vestidos de panos de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então, quando nós temos sede, quando estamos cortada a nossa necessidade, que ela não está sendo suprida, nós temos que começar a despertar. E como despertamos? Com jejum, com oração, com a vinda à igreja, com vigílias pelas noites, orando e buscando a Deus. Os sacerdotes do Senhor, não está falando apenas do pregador. Isso daqui é para nós. Você é o sacerdote da sua casa. Você representa a sua família diante de Deus. Ainda que eles não estejam convertidos, e mesmo que estejam, talvez você ainda não despertou que você é o cabeça espiritual da sua casa. Então é necessário que você comece a se mexer, a agir, a buscar, a se colocar diante de Deus. Repito, movimento é vida. Então você tem que movimentar o seu ministério, o seu chamado. Você tem que movimentar a sua vida de oração. Você tem que começar a buscar a Deus. E o que acontece quando a gente começa a buscar a Deus? Veja lá, versículo, a gente vai ler aqui, o versículo, capítulo 2 agora, versículo 1 e depois o 12. Capítulo 2, versículo 1. Tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade, e perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração. E isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Agora o versículo 13 para a gente. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção
em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Aí ele diz, tocai a buzina, proclamai um dia de jejum, vamos buscar a Deus. Então, o que acontece? Nós temos que começar a abrir a nossa boca, vamos orar. Mas olhe para mim aqui, nós temos que falar em amor, em sabedoria, na hora certa, no momento certo. Então, que hora que a gente manda a pessoa comer e ela vai? A hora que ela está com fome. Irmãos, nós vamos ter a oportunidade de convidar pessoas para estarem servindo a Deus, para estarem buscando a Deus. Não perca essa oportunidade. Você pode hoje apregoar um jejum em você, buscar a Deus, quebrantar o seu coração e dizer, Senhor, eu estou negligenciando a minha vida de oração, eu estou negligenciando a minha vida de comunhão. E Ele vai ouvir, irmãos. Diga graças a Deus. Se você já está nesse processo, pastor, eu estou hoje nesse processo. Eu estou sentindo que eu devo orar mais, eu já estou começando a buscar, eu já estou começando a quebrantar meu coração. A Bíblia diz no versículo 13, rasgai o vosso coração. Você veio hoje para a igreja, porque Deus trouxe você. Não saia daqui do jeito que você entrou. Não saia calado. Daqui a pouquinho nós vamos orar, nós vamos louvar. Levanta a sua voz. Levanta as suas mãos, busca Ele, vai rasgando o seu coração, dizendo, Senhor, eu não posso viver sem a Tua presença, eu não posso viver distante de Ti, eu não posso viver sem os Teus cuidados, sem a Tua chuva, sem a Tua provisão. Diga graças a Deus. É o momento. Aquele que orar, vai receber. Ele disse, apregoai um jejum, orai, coloquem-se de joelhos, vamos todo mundo se consagrar. Ou seja, nós não podemos esmorecer na fé. E se passamos um tempo negligenciando essa comunhão, vai começar a vir a locusta, você tem que despertar. Irmãos, é o cuidado. Não adianta você se cuidar 1 ano e se esquecer 10 anos. Deus fala, temos que ter constância. Pastor, e o que acontece quando a gente se converte de verdade, assim de coração? Jesus está chamando, Ele está de pé. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. O Espírito e a esposa dizem, vem. Aquele que ouve diz, vem. Eu estou com sede, eu vim, eu estou buscando, eu estou começando a saciar a minha sede. O que eu falei para vocês? Quando a gente começa a beber água corretamente, nós começamos a ter uma mudança gradual. Teu corpo vai entendendo que ele não precisa mais reutilizar a água, que ele faz a digestão da sua comida. O seu corpo vai entendendo que ele pode mandar o quê? Para as partes mais... a primeira parte a cortar, quando ele está com necessidade de água. Então, o seu cabelo não vai mais ficar ressecado, seus olhos também vão começar a brilhar, você vai começar a ter a sua pele mais hidratada. Por quê? Porque por dentro já está tudo hidratado. Então, de dentro para fora. Aí o Senhor fala aqui, qual é o trabalhar de Deus? Porque Ele faz mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Até um tempo atrás, quem estava operando em nós era a necessidade. Quem estava operando em nós era o pecado. Quem estava operando em nós era o quê? A negligência. E tínhamos sede, e tínhamos fome, e tínhamos falta. Mas diz a Bíblia aqui no capítulo 2, convertemos, tomamos uma decisão séria, e começamos a caminhar com Jesus, e começamos a rasgar o nosso coração, entendemos que nós temos um Deus que supre as nossas, e a gente então tem que falar para Ele sobre as nossas necessidades. Deus, eu estou precisando. Deus, eu estou desesperado. E Ele começa a suprir, você começa a ter paz. Então você começa a falar o que você está passando, o seu dia a dia. Então você começa não apenas a visitar o manancial, mas você faz uma casinha para você morar do lado do manancial. Diga glória a Deus. Você começa, como diz a palavra, no livro de Salmos. Salmo capítulo 1 diz o quê? Que nós estamos plantados, né? Nós começamos a fazer o quê? A não sentar mais na roda do escarnecedor. Nós começamos a vigiar. Quer ver? Deixa eu dar uma pausinha aqui. Eu nem ia falar isso, mas eu vou falar aqui rapidinho, que Deus tocou aqui agora. Salmo 1, versículo 1. Olha só. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de... Agora atenção no versículo 3. Pois será como a árvore
plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Diga glória a Deus. Volta lá no Joel. Então, quando você começa a ter essa vida constante com Deus, de oração, você começa a exercer até um ministério na igreja. Você sabe que a sua oração em casa é importante, mas você sente que Deus está te chamando para algo mais. E aí você começa a fazer parte do ministério das mulheres que vencem. Aí você começa a fazer parte da terceira idade. Aí você fala, irmã Adriana, eu quero cantar, fazer parte do coral, eu quero fazer algo para Deus. Você chega para a irmã Esther, tem um ministério de dança, eu quero participar. Você começa a sentir de Deus, eu quero fazer parte do corpo de obreiros. Você começa a se movimentar, você não fica mais parado. Você deixa Deus te levar. O que acontece quando você começa a converter, a rasgar o coração, a se mover nele? Você se torna essa árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Mas agora vem uma palavra profunda. Está preparado? Joel capítulo 2 ainda, versículo 18. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Diga glória a Deus. Depois da conversão, você se move, aí você move o coração de Deus. Ele diz, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós todos. Agora, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo, eis que vos envio trigo. Você só queria água. Você só pediu água para saciar a tua alma. Mas repita comigo, o meu Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Então ele diz, não somente a água. Água você vai ter 24 horas por dia, porque eu sou o ribeiro e você vai ser uma árvore plantada junto a mim. Mas eu te envio trigo. Atenção, a gente faz o que com o trigo? A gente faz pão. O pão é o nosso alimento. Diga graças a Deus. Então a sua alma não vai mais ter fome. O teu corpo não vai mais ter fome. Porque Deus não é um Deus que faz a obra apenas na nossa parte espiritual. Ele põe comida física na sua mesa. Ele enche a tua despensa, porque o nome dele é glorificado na sua prosperidade. Mas observe, ele não te dá o pão. Ele dá o trigo para você fazer o pão. O que significa isso, pastora? Deus respeita os processos ao qual Ele mesmo nos submete. Deus respeita a nossa parte. Ele poderia fazer a nossa parte? Poderia, mas Ele não faz. Ele diz, eis que vos envio trigo. Tem gente que está cheia de trigo. Vamos pôr a mão na massa? Fazer desse trigo um pão? E o que mais que Deus nos dá? Eis que vos envio trigo para alimento e o mosto. Eu fiquei, irmãos, confessar para vocês, eu ia pregar só sobre mosto hoje, mas Deus mudou e me deu toda essa palavra. Mas eu preciso falar para vocês sobre o mosto. O que é mosto? Alguém aqui sabe o que é mosto? Mosto é vinho novo. O mosto, ele é obtido a partir da pisadura das uvas. Então a Bíblia diz que o lagar, que é onde se pisa as uvas, quando a uva é esmagada, é separado o bagaço do suco. E aquele suco bem docinho que você pega da uva assim que ela é espremida, isso é o mosto. O mosto é o suco doce que se extrai da uva assim que ela é espremida, ou seja, é o vinho novo. Com o vinho novo não fermentado, ele é muito doce. Quando você come uma fruta bem docinha, que você acabou de morder, você sente aquele sabor. Então, irmãos, Deus está falando, eis que vos envio o mosto. Vinho é sinônimo de quê para nós na Bíblia? Alegria, o sangue do Cordeiro, a aliança derramada. Então, Ele nos envia o mosto, que é aquela doçura que alegra, é aquela capacidade de você criar algo lindo e poderoso na presença de Deus. Com o mosto se faz o vinho. O mosto é o suco de uva. É o suco, vinho novo, não fermentado, não alcoólico, mas ele é doce. Então a palavra de Deus diz que Ele está enviando para nós o mosto. Você toma posse do mosto? Diga graças a Deus. Deus quer que você não tenha apenas
a comida, mas você tem que ter um sabor, uma sobremesa. Deus quer que a sua boca, o seu paladar, a sua vida espiritual esteja adoçada em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Deus não é mau, irmãos, Deus é bom. Deus nunca vai falar para você, você fala assim, nossa, mas eu estou com uma vontade de comer algo doce. Aí Deus vai falar, tem açúcar ali. Não, eu tenho mosto, um suco doce, vinho novo. Palavra para outro dia que eu ia dar, mas não vou. Não se deita vinho novo em odres. Renova a mente aí, mas volta para cá que tem mais. E o óleo? Para que servia o óleo antigamente? Nas lamparinas se fazia a luz. Qual é a luz, irmãos? É a palavra de Deus. Deus envia óleo para você fazer a sua luz, para você clarear. Você que tem que ter óleo, irmão, na cabeça, o óleo de alegria, o óleo que faz com que você tenha luz, entendimento, claridade. O óleo lubrifica também a tua alma. O óleo é a presença de Deus. O óleo faz com que você venha fortalecer essa hidratação, né? Então, vamos trazer para a parte natural. Quando você bebe bastante água, cuida do teu corpo, da tua alimentação, você já tem uma boa hidratação. Só que você não pode passar um óleo bem perfumado no seu corpo para hidratar mais ainda a sua pele? Sim ou não? Você não pode passar um óleo no seu cabelo para melhorar, ajudar a selar as cutículas? Quem são as mulheres vaidosas aqui que tem esse costume? Diga a glória a Deus. É benção ou não é? É bem isso, irmãos. Deus nos fez e Ele nos dá a capacidade para cuidar, porque nós ainda não somos só espírito, nós também somos um corpo, temos que cuidar dele com muito carinho, com muito amor. Então, Deus está falando, o óleo é para complementar aquilo que você já tem, de dentro para fora, e também para iluminar. Então, eis que vos envio o trigo, o mosto e o óleo. Que mais diz a palavra? Vamos lá. Final do versículo. E não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Você não vai ser descuidado, desleixado, largado, abandonado. Não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. As pessoas não vão olhar para você e falar, coitadinha, coitadinho, está largado, abandonado. Que pessoa seca. A pessoa não vai ter vontade de olhar para a tua cara e te oferecer um copo d'água. Ela vai olhar para você e vai dizer, essa tem água para me oferecer, essa está bem. Diga graças a Deus. Isso é espiritual. Tem pessoas, irmãos, que elas são o opróbrio entre as nações. É triste a situação dela. Você olha para ela, você quer interceder. Você fala, minha irmã, vem cá, dá um abraço. Jesus vai te ajudar. E ela está precisando. Ela não está negando, isso não é mal. Agora, tem pessoas que até a maneira dela andar, você fala, essa pessoa tem uma bênção para mim. Essa pessoa, ela é diferenciada. Você vai ser essa pessoa. Deus quer isso para você. Diga graças a Deus. Veja o versículo 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça. Diga glória a Deus. Você vai ter professor espiritual, você vai aprender. Ele vos dará ensinador de justiça. Agora, atenção. E fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro do mês. Chuva temporã no tempo certo. Chuva seródia no lugar certo. Eu morava numa casa alta, dava para ver a cidade. Eu sempre via a chuva chegando. E de vez em quando, eu via umas nuvens sozinhas. Só elas chovendo assim. Vocês já viram? Alguém já viu, teve essa experiência de ver? Essa é a chuva seródia. Você vê que onde ela está passando tem chuva. Em volta está seco. Ele está dizendo, eis que vos envio a chuva temporã e seródia. Pastora, do meu vizinho está com dificuldade, mas o seu quintal está molhado. Aquilo que você plantou vai florescer. A pastora em volta, uma crise terrível, todo mundo com medo, todo mundo com problema. Ninguém vai entender quando olhar para você e ver você firme, ver você bem, ver você de pé. Por quê? Porque Deus envia a chuva temporã e seródia. É para você. Então, irmãos, Deus não quer que você fique comendo pelo prato dos outros. Põe o seu prato, senta na mesa, filho. Para de ficar aí com os braços cruzados, com a boca fechada. Venha orar, venha me buscar, venha me conhecer, venha me adorar. É bonito você ver alguém servindo a Deus, louvando a Deus. É bonito você chegar na igreja, ver o obreiro lá com a palavra para te dar, para te receber. Você pedir oração para alguns dos irmãos.
Mas melhor ainda, o que Deus quer fazer é que você seja essa pessoa que não apenas precisa, mas você tem para dar. Melhor é dar do que receber, porque aquele que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas a Bíblia diz que aquele que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Deus não quer tirar nada de você. Deus quer dar a você. Mas como que você tem e faz? Você tem que multiplicar. Então, se você tem, você multiplica movimento. Você vive. E Ele manda a chuva e você tem muito mais do que o que você tinha antes. Amém? Versículo final do 24. A gente vai ver o 24, o 28 e o 32. 24. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Então, quando você prospera, olha só, passo a passo, fase a fase. Primeiro, você identifica aquela necessidade, você rasga o coração, busca Deus. Você entende que a tua alma tem sede, que você tem uma necessidade. Quando você começa a buscar, Ele diz o quê? Ele vai começar a zelar por você. Você começa uma rotina de cuidados. E aí você tem prazer na lei do Senhor. Você medita de dia e de noite, você ora. E diz a Bíblia que Ele começa a enviar trigo, mosto e óleo. E a palavra de Deus diz que Ele não só envia uma vez, Ele envia a chuva para que aquilo venha se multiplicar. E aí se encherão de trigo as eiras, e de mosto transbordarão seus lagares, e também de óleo. Então, olha, não vai ser apenas um pouco de óleo, vai ser muito óleo, vai transbordar. Não vai ser apenas um pouco de mosto, vai ser muito mosto, vai transbordar os lagares. Diga glória a Deus. 25. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. Eu ia ler só aquela parte, mas vamos continuar. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Diga glória a Deus. Ele começa a trabalhar, a nossa alma já não é mais seca, nós estamos saciando ela. Ele começa de dentro para fora uma obra, a nossa mesa já tem pão porque Ele nos deu trigo, o nosso coração já tem alegria porque Ele nos deu mosto. Você sabia que tem comida que a gente come que produz serotonina no nosso corpo? Comer um chocolate é gostoso, né? Por quê? Porque ele faz ali algumas reações químicas que Deus criou justamente por isso. Por que é tão bom tomar o mosto, o líquido doce? Isso faz bem para o nosso corpo, isso nos deixa satisfeitos e também nos deixa felizes. Deus fez assim. E aí diz a palavra que nós não mais seremos envergonhados, vamos ter fartura. Mas não é só. Deus faz muito mais, abundantemente mais. E é aqui que eu quero chegar, irmãos. É no versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. É aqui que eu quero chegar. Eu não quero ver você só com comida na mesa. É bom você estar alimentado e tratado, mas eu quero ver a igreja profetizando. Eu quero ver você, jovem, dançando na presença de Deus. Eu quero ver os nossos idosos, os nossos velhinhos tendo sonhos. Sonho é o quê? É um projeto para o futuro, porque a palavra de Deus diz que na velhice daríamos frutos, seríamos viçosos e florescentes. Diga graças a Deus. Então, não apenas a parte física, não apenas a parte particular da nossa alma, mas a parte que vai chegar para os nossos próximos. Diz a Bíblia o quê? Versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar.
rasgou seu coração, se converteu, recebeu o trigo mosto e o óleo, tem comida para comer, agora está na hora de profetizar. Você pode abençoar. Aquele que tem, mais se lhe dará. Começa a falar. Olha, Deus vai abençoar você. Não tenha medo, não. Vem cá, eu vou orar por você, você vai ficar curado. Olha, tem um culto lá que é uma benção, eu vou levar você, você vai ser cheio do Espírito Santo. A gente tem medo de falar essas coisas. Por quê? Porque nem nós estamos recebendo. Mas quem crê vai receber. E não só para ter, mas para dar. Diga graças a Deus. Vamos orar agora, coloquem-se todos de pé. Aleluia.